Muito bem, pessoal, vamos para o nosso último vídeo do 11º encontro, a história da salvação, tá? Se está vendo depois, reza ouvindo o Espírito Santo para o Senhor abrir o seu coração, a sua mente, seus ouvidos, para que tudo que você aprenda seja para a honra e glória do Senhor, tá bom? Bom, esse é um vídeo de conclusão, vai ser um vídeo um pouco menor, tá? E vai ser um vídeo para a gente fechar o assunto, tá bom? Fechar a história da salvação. Fechar todo esse encontro que a gente viu, tá bom? Vamos lá, vou seguir na página 61 aqui do meu livro, lá no final. Percurso da história da salvação. Aqui nós vamos ver, passear desde lá da criação até os nossos dias, vendo fatos importantes, né, que se destacaram durante essa história, para a gente ver um pouco como foi o percurso e o plano de Deus na história da salvação, tá bom? Percurso da história da salvação. Aliança no paraíso. Pacto e violação com suas consequências. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 11. É a pré-história bíblica, tá? A criação, o homem está no paraíso e a gente viu que Adão cai, né? Peca e é expulso do paraíso. A escolha gratuita. A promessa, Abraão, Isaac e Jacó. Gênesis capítulo 12, versículo 50. Tá? Então a gente vê lá, perdão. Gênesis capítulo 12 até 50. E lá em cima é Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, tá? Muito bem, então aqui a escolha gratuita é quando Deus escolhe Abraão para formar o novo povo, né? E daí desse novo povo nos dar a salvação, tá? Reconciliar essa humanidade recaída, que vem lá de Adão e Eva. Lei e aliança provisória, tá? Feita com Moisés, Josué, Juízes e Samuel. Mais ou menos 1240 antes de Cristo, tá? Você pode conferir lá essa aliança, lei e aliança provisória, lá no Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Juízes e Samuel 1, do capítulo de 1 do capítulo 1 ao capítulo 16, tá? No Samuel, os livros de Samuel, capítulo 1 ao capítulo 16. Por que aliança, lei e aliança provisória? Porque depois Jesus vai fazer a nova aliança definitiva e vai não anular essa lei, mas vai levar a lei de Moisés à perfeição, tá bom? Por isso que está aqui lei e aliança provisória, porque ainda o próprio Jesus vai dizer quando é questionado, né? Ah, a lei de Moisés manda se divorciar, né? E Jesus diz, é porque o homem, aí, por causa da dureza do coração do homem. Então Deus vai preparando esse povo aos poucos até o ápice, que é a vinda de Jesus. Bom, aí depois a gente passa para a monarquia, né? Saímos de lá do Êxodo, quando Moisés tira o povo do Egito, vai para o deserto, tá? Tem lá a organização dos juízes, eles chegam até a Terra Prometida, e vem a monarquia, né? Os reis que o povo começa a eleger. Os três principais é Saul, Davi e Salomão, por volta de 1030 a 931 a.C. Pode conferir nos livros de 1 Samuel, versículo 8 ao 31, do capítulo 8 ao 31, 2 Samuel, capítulo 1 ao 24, e 1 Reis, do capítulo 1 ao 11. Capítulo 11, tá? Muito bem. Depois a gente vai ver o cisma das três tribos, a separação das três tribos. A gente viu lá que Salomão, né, pecou, tinha muitas mulheres, e aí acabou adorando a outros deuses, apesar de ser um homem muito sábio, né, ser conhecido pela sua sabedoria. Ele acaba pecando e, como castigo, né, aquelas 12 tribos, o reino é dividido em dois, tá? Só para vocês terem só aqui um pormenor, para vocês saberem como Salomão era conhecido como pela sua sabedoria, né? Era um homem muito justo, era um homem que cuidava com tudo, sabedoria.
Teve um episódio que talvez seja o mais famoso de Salomão, é que duas mulheres, né, tiveram um filho e um deles morreu. E aí na hora lá as mulheres, vendo uma criança morta e a outra viva, as disputaram. Ó, esse é o meu filho. Não, o meu filho é esse, seu filho é o que morreu. Elas começaram a brigar porque queriam o neném que ficou vivo, né? E levaram a Salomão, né? Elas brigando lá na frente de Salomão. Ah, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. E aí Salomão, na sabedoria, fala assim, então tudo bem, vamos resolver no seguinte. Chama um soldado aí, pega a espada, vamos repartir a criança em dois e cada uma fica com a metade da criança, né? Na hora, a mãe da criança falou, não, pode ficar com ela. Prefiro meu filho vivo, pode dar para ela a criança. E aí ficou claro quem era a mãe, né? Então, só para ter uma noção de como Salomão usava de sabedoria para resolver as questões. Então, vai ter o cisma das tribos, Roboão vai ser o rei da tribo de Judá e Jeroboão vai ser o rei da tribo da Samaria, mais ou menos por volta de 931 antes de Cristo ainda, tá? Você vai ver lá em 1 Reis, no capítulo 12. Muito bem. Vamos ter a queda do reino da Samaria, tá? Lá do rei Jeroboão, o rei Oséias e os assírios. O episódio do rei Oséias e os assírios. 721 a.C. Você confere lá no livro de 2 Samuel 17, versículos de 1 a 23. Vamos ter a queda de Judá, que é o reino do sul, né? O rei Sedecias e Nabucodonosor da Babilônia. E por volta de 587 a.C., você confere lá em 2 Reis, capítulo 25, de 1 a 30, que é o famoso exílio da Babilônia, que a gente falou antes, né? O povo vai ser levado para o exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia, com destaque do profeta Ezequiel, por volta de 587 a 538 a.C., você vê lá na Bíblia, no livro de Ezequiel. Depois que o povo sai, é liberto do exílio da Babilônia, começa o período da comunidade religiosa, o início do judaísmo, né? Com o farisaísmo, os pobres de Javé, que a gente havia conversado. Então tem dois profetas que se destacam aqui, Esdras e Neemias, por volta do ano 538 a.C. Pode conferir no livro de Esdras, Neemias, Ageu e Malaquias. Tá? Depois a gente vai chegando mais próximo de Cristo, com os irmãos Macabeus, naquela guerra lá para libertar o povo judeu, por volta de 151 a 134 a.C. Você confere isso no primeiro e segundo livro de Macabeus. E, enfim, grande, nova e eterna aliança. Não provisória mais, mas grande, nova e eterna aliança. O segundo Adão, o reino messiânico. Tá? Século I, a consumação da história. E os escritos do Novo Testamento. O Evangelho, as cartas de Paulo, nos mostrando aí, nos falando desse período que é a encarnação de Jesus com a morte e ressurreição para nos salvar. Tá bom? Então esse é mais ou menos aí o percurso do projeto de salvação. Tá? O ápice da salvação é há 2000 anos atrás, quando Cristo morre e ressuscita para nos salvar, e agora a gente está no tempo da igreja. Tá? Estamos no período da igreja. E aqui tem umas datas importantes que é destacado aqui nesse período, para vocês terem uma noção. Anos 30, a morte e a Páscoa e Pentecostes. Né? A morte de Jesus, a ressurreição, com a sua Páscoa, e Pentecostes, que é quando os discípulos recebem o Espírito Santo por promessa de Jesus. Jesus disse, antes de subir aos céus, que ia mandar o Espírito Santo para que eles pudessem evangelizar. Temos a conversão de São Paulo no ano 36, você confere lá em Atos dos Apóstolos 9, de 22 a 26. São Paulo é muito importante, porque São Paulo era um judeu muito tradicional, né? E ele perseguia no começo muitos cristãos, né? Por ser um judeu que não aceitava a princípio Jesus, ele perseguia aqueles primeiros cristãos, os apóstolos, que propagavam e anunciavam o evangelho de Cristo, a ressurreição de Cristo. Ele foi aluno da escola de Gamaliel, uma escola muito tradicional, que muitos judeus sábios faziam, e ele começa a perseguir mesmo. O Atos dos Apóstolos vai dizer que ele arrastava as pessoas de casa para entregar a julgamento, e ele
vai ser testemunha do primeiro martírio, né, o primeiro mártir da história cristã, que é Estevão, né? A gente confere lá em Atos Apóstolos que Estevão vai ser apedrejado por anunciar o evangelho e Paulo, como perseguidor, está lá testemunhando e vendo isso. Depois, no ano 36, ou seja, Cristo morreu mais ou menos por volta do ano 33, né? E 3 anos depois de 3 anos depois de perseguir a igreja, São Paulo vai se converter ao cristianismo. Vai ter aquela famosa experiência que ele está indo para Damasco para perseguir cristãos e a tradição diz que ele cai do cavalo e vê Jesus e Jesus diz para ele: Paulo, por que me persegues? Quando Jesus diz isso, por que me persegues? Jesus já tinha ressuscitado e subido aos céus. Quando fala por que me persegues, é por que me persegues a igreja, né? Porque nós somos o corpo de Cristo. Então Cristo quer dizer mais ou menos assim: por que persegues o meu corpo, a minha igreja? Cristo diz: por que me persegues? E Paulo vai ficar cego e vai ter essa experiência mística que o próprio Paulo vai contar em suas cartas depois e se converte ao cristianismo, vai viajar o mundo inteiro fundando comunidades cristãs e depois mandando as cartas, as famosas cartas que chegaram até a gente, que estão na Bíblia, as 13 cartas de Paulo na Bíblia, tá? Vai ser um dos maiores evangelizadores daquele primeiro século, tá? Depois a gente vai ter o martírio de Pedro e Paulo no ano 67 depois de Cristo, ou seja, a morte de São Pedro e de Paulo em Roma, né? No ano 67, Pedro, de segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Quando ele ia ser crucificado igual a Jesus, ele disse: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Quero ser crucificado de cabeça para baixo. E foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, apesar de ser judeu, ele tinha comprado a cidadania romana. Isso podia fazer naquela época, o Império Romano dominava, né? Ele podia comprar a cidadania romana, ele comprou a cidadania romana, por isso que ele pôde viajar por todo o Império, tinha essa facilidade de viajar por ser um cidadão romano. Foi preso várias vezes e quando foi morto, né, ele diz: eu apelo a César. Quando foi preso para ser julgado, eu apelo a César, que isso era um direito do cidadão romano, ser julgado por César, pelo imperador. E ele recebeu a pena de morte e a pena mais branda da época, que era a decapitação. Foi decapitado também em Roma, junto com São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Tá? Vamos ter a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, um episódio muito importante também, tá, na história cristã, a queda de Jerusalém, com a destruição do templo de Jerusalém. Vamos ter a morte de São João, que é o último apóstolo a morrer, morreu exilado por volta do ano 100 depois de Cristo, né? João era o apóstolo mais jovem, era um menino na época de Jesus e viveu bastante tempo. São João escreve aí por volta do ano 100, perto da sua morte, o Evangelho de São João que a gente tem na Bíblia, as 3 cartas de João que a gente tem na Bíblia, o Apocalipse também, que é o último livro da Bíblia, também é atribuído a São João, tá? Que vai morrer lá no ano 100. E começa a história da igreja a partir do século II, que chega até nós, tá? A história de tantos santos, tantos mártires, tantos papas, né, que a gente vê até hoje aí com a história da salvação, onde nós já estamos salvos pelo sangue de Cristo, se nós aceitarmos a Jesus, né, e pedir perdão pelos nossos pecados e viver em estado de graça, vamos ter direito, né, dado por Jesus lá, na morte e ressurreição, a viver a vida divina, o novo e pleno paraíso. Tá bom? Muito bem, então essa aí é o caminho da história da salvação. Vamos ler aqui um trechinho final para a gente ver como tem essa ligação que parece distante, tem a ver com nós. A Bíblia é a nossa história. A história é a dimensão de tempo em que se realiza a nossa vida. Todos nós temos uma história pessoal e ao mesmo tempo fazemos parte de uma história maior, a história do nosso povo e também a história da humanidade. A Bíblia também é uma história, contudo, que relação existe entre a história que a Bíblia conta e a nossa história? Se olharmos profundamente, descobrimos que a Bíblia é a nossa história.
a história da nossa vida. E isso por dois motivos. Vamos ver quais são esses dois motivos. A Bíblia é a história do nosso passado. Desde que fomos batizados em nome da Trindade, tornamos-nos participantes da aliança que Deus fez com os homens e começamos a fazer parte do povo de Deus. A gente viu que a antiga aliança era a partir da circuncisão, o povo judeu fazia parte do povo da aliança. Agora com Jesus, com o tempo da igreja, o batismo nos faz fazer parte dessa família de Deus. Não só mais o povo eleito, mas todos os povos do mundo que são batizados. Tá? A Bíblia conta a história dessa aliança. Primeiro a antiga aliança, realizada com o povo de Israel, o Antigo Testamento. Depois a aliança nova e definitiva, realizada com todos os homens através de Jesus Cristo, o Novo Testamento, como a gente acabou de falar. Entretanto, para essa aliança, todos e cada um de nós herdamos a Bíblia como a nossa história, a história do nosso passado como família de Deus, irmãos de Jesus Cristo e descendentes do povo do Antigo Testamento. E isso não é tudo. Porém, a Bíblia é a história do nosso passado. A partir do batismo, a gente se insere nessa história da salvação. Estamos inseridos na história de todo esse povo. Tá? A Bíblia é também a história do nosso presente. Nela temos uma análise tão profunda da vida que também a nossa história pessoal, a história do nosso povo e da humanidade de hoje, podem ser analisadas pelos modelos que nela encontramos a cada passo. A Bíblia, na verdade, é um grande espelho que reflete nossos problemas, perguntas, dúvidas, lutas, buscas e esperanças, que são as mesmas de sempre. Desse modo, a Bíblia nos ajuda a descobrir a presença de Deus em nossa história e a ouvir os apelos que Ele nos dirige para vivermos como povo de Deus. O que isso quer dizer? Que a Bíblia é atual. Nela a gente encontra respostas para os desafios que a gente encontra hoje. Se a gente tiver a prática de ler a Bíblia, meditar sobre a Bíblia, a gente vai ver situações de homens, de pessoas que parecem muito com a nossa situação, e a gente vai ter respostas para as dúvidas, para os anseios que a gente tem hoje. Apesar de ser um livro histórico que conta a história de 1800 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo, que foi o último livro escrito por São João, ela é atual porque ela fala da história da humanidade, que é uma história muito parecida com a nossa, e a gente está inserido nessa história pelo batismo. Então, faça essa experiência de meditar, de se aprofundar na Bíblia, na leitura bíblica, fazer uma leitura meditativa, orante, que você vai se colocar em muitos lugares. No Evangelho tem uma coisa muito interessante. A igreja nos ensina o seguinte. Quando aparece, por exemplo, dois discípulos lá, no discípulo de Emaús, né, que são dois discípulos que estão caminhando, indo para Emaús, tristes porque Jesus morreu. Eles ainda não tinham visto Jesus ressuscitado. Aí Jesus aparece do lado deles ressuscitado. O nome de um deles é Cleofas. O nome do outro discípulo a Bíblia não fala. Quando isso acontece, quando a Bíblia não fala o nome do discípulo, a igreja nos ensina que a gente pode se colocar ali, como se fosse nós. Tá? Então aquele discípulo que está lá, sou eu, é você. Aquele discípulo que não tem nome, sou eu, Marcelo, é você que está ouvindo esse vídeo aí, é a sua família. Então a gente pode se inserir na realidade da Bíblia. Tá bom? Muito bem. Então, aqui tem 3 livros que eu gostaria que vocês meditassem aqui, três propostas bíblicas para vocês meditarem um pouco e refletir. Que é no livro de 1 Reis, do Antigo Testamento, o capítulo 8. Leiam o capítulo 8, tá? De 1 Reis. Atos dos Apóstolos, já no Novo Testamento, leiam o capítulo 13. E, Novo Testamento, o Evangelho de São Marcos, leiam o capítulo 16, para vocês meditarem um pouco sobre toda essa história da salvação e tudo isso que a gente fez e todo esse plano que Deus tem para a nossa vida. Tá bom? Eu pensei que o vídeo ia ficar mais curto, mas está batendo 20 minutos aí. Bom que nós fechamos. Se vocês quiserem fazer os exercícios aí, responder as perguntinhas, fiquem à vontade. Se tiverem dúvida para responder essas perguntas aí do livro, me manda no WhatsApp, que a gente já ajuda a responder, a relembrar,
tá? Para vocês acharem a resposta aqui no tudo que foi falado, tá bom? E fazem aí, do 1 ao 7 aí, que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Vamos terminar com uma passagem de Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, tá? Uma santa muito importante. Pesquisa aí sobre a vida e a história de Santa Catarina de Sena, vale a pena. É eleita doutora da igreja, e isso é um título interessantíssimo, não que ela tenha doutorado, tá? Poucas pessoas, vocês terem noção, em toda a história da igreja, 2000 anos de igreja até hoje, 36 pessoas só foram eleitas doutores da igreja, tá bom? Então, pesquise aí para vocês saberem, a gente depois pode conversar sobre o que é esse título de doutor da igreja. Então vamos finalizar com Santa Catarina de Sena, o que ela diz: tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Amém. Tá bom? Finalizamos o encontro 11 aí. Dúvidas podem perguntar e espero que a gente consiga se encontrar, tá? O mais breve possível para continuar os nossos encontros do catecumenado, tá bom? Um abraço a vocês e até a próxima.